Você já perdeu algo de grande valor? E depois você reencontrou isso que você perdeu e se alegrou? Pois é o tema hoje do nosso devocional da AD Holiness, do nosso Pão Diário. É perdas, reencontros e alegria, baseado no livro de Lucas, capítulo de número 15, onde tem 3 parábolas que Jesus conta. A parábola da ovelha perdida, a parábola das 10 dracmas e a parábola do filho pródigo. Tudo isso foram perdidos, reencontrados, mas houve grande alegria ao se encontrar. Deixa eu lhe falar logo algo aqui, já para início de conversa. Você sabia, se você ainda não teve um encontro real com Jesus, você é um perdido? Você ainda não foi encontrado? Você sabia que Jesus está à sua procura, em busca de você, como ovelha perdida? Então, o meu conselho para início de conversa aqui nesta manhã é: permita-se que o Senhor te encontre. Permita-se que Ele tenha um encontro real contigo. Tá bom? E você vai ver que a Bíblia diz que haverá uma grande alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas vamos lá? A história de hoje conta de um homem que ele gostava sempre de ficar à beira da praia procurando objetos perdidos. E entre esses objetos perdidos ele encontrava muitos anéis e aliança, até o ponto de colocarem o nome dele de o Senhor Procurador, o Achador de Anéis. Ele já tinha encontrado mais de 400 anéis. E a alegria dele era de devolver a pessoa que perdeu. Não sei se por dinheiro ou não, mas ele disse que a alegria dele era quando ele devolvia aquele anel àquela pessoa, que às vezes tinha até o seu nome gravado, tinha as iniciais do seu nome, e ele via no rosto das pessoas a alegria de ter aquele objeto perdido de volta. Mais uma vez, então, assim, Jesus também, os céus, terá grande alegria quando você, meu irmão, minha irmã, voltar à casa paternal. Vamos lá para Êxodo, capítulo número 7. Deus fala para Moisés: olha, você vai falar a Faraó, né? Você vai falar para Arão, e Arão fala para Faraó: você será como boca de Deus, e Arão será o profeta no seu lugar. Você sabe o que é alguém que é chamado de boca de Deus? É aquela pessoa que fala algo e você sabe que aquilo que ele falou veio da parte do Senhor. Porque tem pessoas que falam até pelos cotovelos, né? Tem pessoas que falam demais e às vezes falam até em nome de Deus, coisa que Deus não falou nem autorizou falar. Isso acontecia muito no livro do profeta Jeremias. Nós, lá na frente, nós vamos falar um pouco sobre isso quando chegarmos lá, né? Onde muitos profetas se levantavam e diziam que Deus havia falado quando Deus não havia falado. Então, mas aqui no texto, a Bíblia diz que Moisés seria como a boca de Deus e Arão, que ouvia a voz de Moisés, transmitia a Faraó. Vamos continuar? A primeira coisa que começa agora alguns milagres. A Bíblia diz que Arão, ele joga a sua vara no chão, o cajado, e aquele cajado se transforma em uma serpente, em uma cobra. Quando o Faraó vê aquilo, chama os seus magos, chama os astrólogos, tudo ali, e pede para que eles repitam essa cena. Sabe o que acontece? Aqueles magos as magias faz, e eles fazem aquelas varas também se tornarem em serpente. Porém, um milagre maior acontece. A Bíblia diz que aquela serpente que foi produzida através do cajado de Arão, ou de Moisés, traga todas as demais serpentes. O inimigo, irmãos, ele sempre vai imitar alguma coisa de Deus. Por isso Jesus deixou à sua igreja disponível um dom chamado discernimento de espírito, para quando houver estas operações de milagre, você saber qual é a fonte deste milagre, qual é a fonte, qual é a origem. Porque ali houve um milagre da parte de Deus, mas o diabo, usando as pessoas, os magos, né, através das magias, fez a mesma coisa. E aí, como é que se discerne, né? Como é que nós vamos discernir o que vem de Deus daquilo que não vem? Temos que pedir a Deus o dom de discernimento dos espíritos, que inclusive está disponível à igreja do Senhor para esses últimos dias. Vale a pena você ler sobre outros dons também lá em 1 Coríntios, capítulo número 12. É o capítulo dos dons espirituais.
Muito bem, mas não para por aí. A Bíblia diz que Deus agora manda Moisés tocar nas águas com o seu cajado. E a Bíblia diz que as águas tornam-se em sangue. Quando o faraó vê aquilo, chama mais uma vez os seus magos, e os magos produzem o mesmo acontecimento. A mesma coisa os magos produzem. Os magos não fizeram milagre, fizeram magia, né? Mais uma vez, e eles produziram também, fizeram com que a água também se tornasse sangue. E aí, sempre haverá imitações, sempre haverá pessoas imitando a Bíblia. Existem aí alguns livros, né, que imitam a Bíblia. Uma delas é a nova tradução do Novo Mundo da Testemunho de Jeová. Aquilo é uma imitação da Bíblia, onde tira o poder e a autoridade de Jesus, colocando Jesus como qualquer um outro. E a Bíblia diz que Jesus é Deus. A Bíblia, o livro dos Mormons, sempre haverá alguma coisa para imitar o Evangelho de Cristo. Por exemplo, o Evangelho de Allan Kardec e outras coisas que entram por aí, né? Bhagavad Gita e muitos outros livros para imitar a Bíblia. Existem aí imitadores de culto, pessoas que se reúnem, fazem culto, fazem adoração, mas não estão adorando ao verdadeiro Deus. E isso começou, não foi de agora. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, nós vamos chegar lá também, no livro de Êxodo, quando o povo de Israel fizeram o culto diferenciado, fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar, começaram a ter danças e daí por diante. Há muitos lugares aí que é apenas uma imitação da igreja de Cristo. Criam o seu próprio rito, criam o seu próprio Deus, mas Deus não aceita imitação. Vamos lá para o capítulo número 8. O capítulo número 8, a Bíblia diz que passaram 7 dias. Então começa as pragas, né? A primeira praga foi a praga de água se transformar em sangue. Agora vem a segunda praga. A Bíblia diz que o povo, mais uma vez, Moisés chama Arão. Arão vai até o rio Nilo, toca no rio Nilo e a Bíblia diz que produz agora pragas. E entrou uma praga de rãs em tudo quanto é lugar, né? Nos baldes, rã na cozinha. As mulheres iam fazer um pão. Quando elas olhavam lá, a massa do pão tinha uma rã lá, então era rã para tudo quanto é lado. Mais uma vez, Faraó, com o seu coração duro, chama os magos e os magos mais uma vez produzem rã. Vou fazer uma pergunta aqui para você. Você sabe por que há tanta gente atrás da feitiçaria, da macumbaria, de satanismo? Sabe por quê? Porque essas pessoas, elas fazem algo sobrenaturais que pessoas comuns não fazem. É por isso que são tão procurados do jeito que são procurados. Eles fazem coisas impressionantes. Na África, por exemplo, há pessoas que chegam até levitar, flutuar no ar. Isso é coisa séria, isso é coisa terrível. E essas pessoas amam esse poder, amam essas coisas. Então, por isso que procuram esse lugar, por isso que vão a esses lugares. Mas a Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é verdade? De que adianta ter tanto poder, poder de pular, poder de levitar, poder até de voar e no fim perder a sua alma? De que adianta, né? Então, para mim, esse poder não vale. Para trás de mim, Satanás. Aí Faraó diz, não, vou liberar o povo ir. Aí a Bíblia diz que ele pede para Moisés orar, e Moisés ora ao Senhor, o Senhor tira aquela praga, né, lá do Egito. E de repente a Bíblia diz que Faraó mais uma vez endureceu o coração. Aí Deus manda Moisés, agora a terceira praga, tocar no pó da terra com a vara, e aquele pó se tornaria em piolhos. E houve piolho por tudo quanto é lugar do Egito, nos animais dos egípcios, nos egípcios, em Faraó, nos seus servos, tudo quanto é pessoas houve. Mas a Bíblia diz que Deus havia protegido, né? Deus protegia o povo de Israel, que morava também no Egito, na cidade chamada Gozém, né? Então lá em Gozém ninguém tinha piolho, né? Não era um piolhento, mas lá aqui no lado de Faraó, todos tinham piolho. Aí a Bíblia diz que Faraó chama mais uma vez os magos para ele fazer o mesmo. Irmão, só que dessa vez os magos não conseguiram produzir os piolhos. Eles evocaram, quem sabe, os demônios, invocaram tudo quanto é lugar, tudo quanto é coisa, fizeram todo tipo de magia, mas não conseguiram produzir milagre. Chupa essa aí, capeta! Eu acho que essa frase quem criou foi até Moisés quando viu isso, viu? Quem não tem a manha, não entra não.
Bom, agora mais uma vez, mais uma praga. Faraó endurece o coração, não deixa o povo ir. Aí Moisés, mais uma vez agora, pega a poeira, joga para cima, né? E a Bíblia diz que traz aí uma praga de mosca, muita mosca, mosca para tudo quanto é lugar, a mosca para zucrinar. Misericórdia, misericórdia. Aí Faraó se quebra, diz, não, leva o teu povo para adorar, só que tem uma coisa. Vocês não precisam sair do Egito para adorar a Deus. Adore a Deus aqui mesmo no Egito. Irmãos, mais uma vez, Faraó sempre será o símbolo de Satanás. O Egito sempre será o símbolo do mundo. O objetivo de Satanás é que você continue adorando a Deus e com o pé no mundo. Servindo a Deus e o pé no mundo. É como se diz aí. Ele quer que você continue sendo crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Mas eu quero lhe aconselhar o seguinte, Deus só recebe a sua adoração, meu irmão, quando você sair totalmente do Egito. Quando você sair do Egito e chegar no monte de Deus chamado Horebe, aí sim, Deus aceita a sua adoração e o seu louvor. Depois, amanhã a gente continua aí estudando as pragas. Mas vamos agora para o livro de Mateus, capítulo número 15, versículo do 1 ao versículo de número 20. Um grupo de fariseus encontra-se com Jesus, né? Os homens da lei encontram-se com Jesus e começa a questionar Jesus. Por que os teus discípulos não usam a nossa tradição de lavar as mãos enquanto comem? Havia um símbolo que eles faziam com a mão, era mais ou menos assim, eles colocavam água na mão, né? E ficava jogando a conchinha assim para lavar a mão, mas era um ritual. Aí só depois eles se alimentavam. Jesus disse, olha... por que também vocês invalidam o mandamento de Deus, seguindo a tradição dos homens, né? Porque vocês dizem para os filhos de vocês, né? A Bíblia diz assim, honra teu pai e a tua mãe. Mas vocês dizem que se alguém tiver uma oferta para dar, não precisa dar ao papai e à mamãe, pode trazer para o templo, porque essa oferta também é um cobás, né? Corbã, essa oferta também é aceita perante Deus. Jesus condenou nessa prática. Irmão, mas Jesus às vezes dava cada paulada na cabeça daqueles fariseus. Irmãos, era paulada e os camaradas não se arrumavam. Aí sabe o que acontece nessa passagem? Era que os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram para Jesus, numa linguagem de hoje, Jesus, tu pegou pesado com eles, tá? Tu pegou pesado. Jesus disse, olha aqui, deixa que esses são condutores cegos. Um cego guiando outro cego, ambos cairão no buraco. Não dá ligança para esse povo, não. Irmão, Jesus não era tolerante com aqueles fariseus e hipócritas. Jesus chamou ele de hipócrita. Sabe o que quer dizer um hipócrita? Pessoas fingido. Faz uma coisa, mas na verdade ele querendo fazer outra. É mais ou menos o seguinte, quando alguém quer amaldiçoar alguém, ele diz assim, vai, seu abençoado. Mas dentro dele está dizendo, seu maldito. Vai na bênção. Ele não está dizendo para você ir na bênção, não. Ele está praguejando, na verdade. Então, os fariseus eram esse tipo de pessoa. Quando a pessoa, não, tudo bem. Não é tudo bem. Ele não está aceitando nem está aprovando. Era assim que os fariseus agiam. Então, Jesus chamava ele de hipócrita. E é muita gente que são hipócritas, viu? Meu Deus do céu, irmão, olha... É uma das coisas que eu não aguento, que eu não tolero, é a hipocrisia. São pessoas que mentirosas, fingidos. Irmão, abandone a mentira, pelo amor de Deus. Aí Jesus, finalizando aqui, Jesus disse assim, olha, vocês não devem se preocupar com o que entrar, porque tudo que entra na boca vai para o estômago e o estômago joga fora, expele, né? Vocês têm que se preocupar não com o que entra, mas com o que sai. É o que sai da boca que prejudica o homem. Aí os discípulos chegaram e disseram assim, me explica isso aí direito. Aí ele disse, olha, o que sai da boca do homem, o que sai de dentro do homem é o que provoca o homem. Não o que entra, né? O que entra vai para o estômago e tal. Mas aquilo que sai do homem. O que é que sai do coração do homem? Aí ele começou dizendo o adultério, a mentira, o engano, a inveja. Isso sim sai do coração do homem e prejudica o homem. O que está saindo do seu coração? Deus abençoe sua vida. Vamos parar por aqui para o vídeo não ficar tão longo. Um grande abraço. Amanhã nós teremos mais. Fica na paz.